Você já imaginou que uma superpotência militar pudesse se autodestruir por completo em uma guerra? Em fevereiro de 2022, o mundo inteiro acreditava que a Ucrânia cairia em poucos dias, talvez semanas, se não antes. Era esperado que a Rússia, com um dos exércitos mais poderosos do planeta, esmagasse as defesas ucranianas e tomasse Kiev antes mesmo que o Ocidente pudesse reagir. Parecia a receita para uma das campanhas militares mais rápidas e eficazes da história moderna. Mas 3 anos depois, aquela previsão virou o maior fiasco de inteligência militar da atualidade. E não foi só um erro na contagem do tempo. O que o mundo não percebeu é que a Rússia não havia planejado uma operação militar normal, foi como se tivesse lançado um plano de autossabotagem. Desde o início, o fracasso russo em avançar sobre a Ucrânia foi praticamente inevitável. Cada detalhe do plano de guerra de Vladimir Putin nasceu de suposições imaginárias, desde subestimar a resistência ucraniana até confiar cegamente em uma doutrina militar soviética ultrapassada, um modelo que se provou incapaz de encarar os desafios da guerra moderna. Os sinais de alerta estavam lá para quem quisesse enxergar além da propaganda oficial. Hoje, vamos desvendar por que a Rússia estava fadada a fracassar desde o momento em que Putin ordenou a invasão. Segundo uma pesquisa do Instituto Rusi, quando Putin anunciou sua ofensiva, ele esperava tomar o controle da Ucrânia em apenas 10 dias. Mas até esse prazo era otimista demais comparado com o que os próprios estrategistas russos achavam que ocorreria. O erro fatal da Rússia foi duplo, tático e psicológico. Putin avaliava a Ucrânia de forma completamente errada por 2 motivos centrais. Primeiro, ele acreditava firmemente que a Ucrânia não tinha legitimidade ou independência sem a Rússia. Essa visão ficou clara em seu famoso texto sobre a unidade histórica de ucranianos e russos, publicado em julho de 2021, quase como um prenúncio da invasão. Mas o problema maior é que, nos últimos 20 anos, Putin silenciou todas as vozes dissonantes ao seu redor. Seu entorno é formado por pessoas que compartilham suas crenças, ou que têm tanto medo de contradizê-lo que preferem se calar. Portanto, em vez de uma invasão militar convencional, usando todas as forças que a Rússia podia mobilizar, ele optou por uma tal operação militar especial conduzida pelos serviços de segurança, como o FSB. A ideia era concluir tudo rápido, evitando sanções ocidentais, com grupos infiltrados para neutralizar os líderes políticos ucranianos. Mas as consequências dessa aposta errada apareceram imediatamente. Assim que as tropas russas invadiram a Ucrânia, Moscou já preparava uniformes de desfile para comemorar a vitória prematura. O que não chegou junto era o mais fundamental, peças sobressalentes para manter uma guerra que se arrastasse, suprimentos estratégicos ou planos reais para o combate prolongado. Ainda mais grave, as ordens capturadas dos comandantes russos de nível médio não indicavam ataques coordenados. Em vez disso, mandavam marchar sem considerar o risco dos combates. Era pura ilusão imaginar que a Rússia invadiria a Ucrânia como se fosse um passeio, tomaria o governo de surpresa e instalaria um regime fantoche fiel a Putin. Quando a dura realidade bateu à porta, não havia sequer planos B. E aqui está o grande problema, um serviço secreto cuidando do planejamento, não o exército regular. Isso eliminou profissionais militares essenciais que garantissem uma estratégia coerente. O exemplo mais claro desse desastre logo no começo foi o ataque ao aeroporto de Hostomel, a apenas 20 quilômetros de Kiev. Na teoria, fazer essa operação era brilhante. Hostomel tem uma das maiores pistas do mundo, base do gigantesco avião Antonov An-225. Controlando o aeroporto, a Rússia poderia lançar reforços diretamente na capital ucraniana, preparando um caminho rápido para ocupar Kiev. Além disso, o terreno ao redor era favorável para a defesa e o aeroporto, na maior parte, civil, possuía defesas mais leves. Um pequeno grupo poderia dominar e segurar o local até as tropas terrestres chegarem. Mas a execução mostrou as falhas fatais da inteligência russa. Cerca de 200 a 300 soldados de elite foram transportados por helicópteros vindos de Belarus, mas a Ucrânia já estava preparada para esse tipo de ataque. Cerca de 200 conscritos da 4ª Brigada de Reação Rápida protegiam o perímetro, armados com fuzis, mísseis portáteis antiaéreos soviéticos e armas antitanque.
Quando os helicópteros de transporte tentaram pousar, os paraquedistas enfrentaram tiros intensos de armas pequenas, sendo forçados a desviar para campos e áreas residenciais próximas. Os defensores ucranianos, equipados com sistemas antiaéreos portáteis Igla, derrubaram 4 helicópteros K-52 e um Mi-28, causando um golpe severo ao ataque russo e elevando a moral das tropas locais. Além disso, a pista já estava cheia de veículos e aviões derrubados, impedindo pousos e aterrissagens. Habitantes das vilas vizinhas atendiam o chamado de apoio, reforçando a defesa nas horas que se seguiram. Quando os russos perceberam que seu plano não ia funcionar, praticamente abandonaram a tentativa. Houve relatos de que aviões russos saíram de Pskov, cidade a 2 horas de Kyiv, levando entre 1.000 e 4.000 soldados em 18 aviões de transporte do modelo Il-76. Mas nenhuma dessas tropas extras aterrissou no aeroporto. Foram redirecionadas de volta para a Rússia ou Belarus quando perceberam que a operação se arrastava além do previsto. No fim, Hostomel foi tomado pela Rússia apenas no fim da tarde, e mesmo assim, as forças vindas de Belarus foram detidas por defesas locais. A infantaria mecanizada ucraniana chegou e disparou barragens de artilharia contra o aeroporto, destruindo o que restava da pista. Ao cair da noite, o aeroporto se tornou inútil para o que deveria ser, uma ponte aérea para conquistar Kyiv. A falha nesse plano chocante forçou a Rússia a uma ofensiva terrestre longa e dolorosa. O custo humano foi brutal, cerca de 500 soldados russos morreram só nessa batalha, incluindo a segunda leva da infantaria mecanizada. E essa seria apenas a primeira de muitas semanas sangrentas para Moscou. Mas o fracasso de Hostomel não foi só militar, ele destruiu toda a estratégia russa para a guerra. Sem poder lançar reforços maciços direto no coração da Ucrânia, Moscou teve que apostar em um combate terrestre prolongado. E esse tipo de guerra era exatamente para a qual o exército russo não estava preparado. O problema vai muito além do equipamento ou do treinamento. A mentalidade da guerra russa herda um legado soviético, fechado em velhas doutrinas que resistem a mudanças. Ao contrário da OTAN, que adapta rapidamente lições de campo, a Rússia se apega a planos fixos e busca desgaste pela força bruta, repetindo fórmulas antigas e confiando na mobilização em massa, não na estratégia ágil. Outro ponto crítico é o desenvolvimento fraco dos suboficiais russos. No Ocidente, esses líderes menores são cruciais para adaptar táticas no calor da batalha. Na Rússia, a estrita hierarquia centralizada sufoca essa iniciativa. Com isso, quando uma situação muda inesperadamente, os comandantes no campo ficam engessados, sem poder reagir. Essa rigidez tornava a derrota russa inevitável. A história havia mostrado durante séculos, um exército preso ao passado, que não evolui, acaba condenado ao fracasso quando o mundo muda rápido demais. Mas e depois de Hostomel, será que a Rússia conseguiu se reinventar? Ou o pior ainda estava por vir? A resposta surpreende a todos e revela uma verdade sombria sobre esta guerra. Até aqui, vimos como a avaliação de Putin sobre a Ucrânia estava totalmente fora da realidade. Ele acreditava que a Ucrânia não tinha legitimidade nem independência sem a Rússia. Além disso, ao longo de 2 décadas, construiu um círculo fechado, onde qualquer voz contrária desaparecia por medo ou doutrinação. Mas será que isso poderia ter levado ao maior fracasso militar dos últimos tempos? Em vez de ordenar uma invasão convencional, com todas as forças militares disponíveis na fronteira oeste, Putin apostou na chamada Operação Militar Especial, um plano liderado pela segurança russa, o FSB, e não pelo exército tradicional. A estratégia? Neutralizar rapidamente a liderança política ucraniana com grupos infiltrados, numa ofensiva rápida, para evitar reações ocidentais duras e sanções severas. Parecia um golpe perfeito. No entanto, assim que as tropas russas cruzaram a fronteira, algo estranho aconteceu. Enquanto Moscou já enviava uniformes para desfiles de vitória, o que jamais chegou à frente de batalha foram peças de reposição essenciais para manter qualquer combate prolongado. E o mais absurdo, mapas capturados de comandantes russos em posições intermediárias não apresentavam sequer ordens claras de ataque. Apenas indicações vagas para avançar, ignorando totalmente a ameaça do inimigo.
Tudo indicava que Moscou achava que poderia invadir a Ucrânia como se fosse um passeio normal, derrubar o governo e instalar um regime fantoche em questão de dias. Mas a realidade os atropelou. Sem planos B, a operação mostrou-se um equívoco gigantesco. O problema de quem planeja uma guerra com base em serviços de segurança, e não com comando militar, é que perde-se o indispensável rigor técnico e tático das Forças Armadas. Para entender o desastre completo, basta olhar para a ofensiva inicial, o ataque ao aeroporto de Hostomel, localizado a apenas 12 milhas da capital Kiev. Essa era a peça-chave do plano russo para entrar no coração da Ucrânia. Hostomel, por sua infraestrutura e localização estratégica, deveria ser tomada de assalto e mantida sob controle russo, permitindo que reforços fossem lançados diretamente ali, tornando quase certa a queda rápida de Kiev. Porém, o que era para ser a obra-prima russa tornou-se um fiasco total. A área estava defendida por cerca de 200 soldados ucranianos, com armas leves, mísseis antiaéreos soviéticos e armamentos antitanque. Quando os helicópteros russos tentaram pousar com tropas de elite, foram recebidos por um fogo intenso que os obrigou a descerem em campos e áreas residenciais próximas. O som da batalha, metralhadoras unindo, helicópteros sendo derrubados, ao menos 4 K-52 e um Mi-28 caíram. A moral ucraniana disparou com essas vitórias iniciais. Além disso, o aeroporto já estava bloqueado com veículos e destroços, impossibilitando pousos e desdobramentos. Enquanto isso, reforços ucranianos de vilarejos vizinhos se aproximavam para somar forças na defesa. E agora, o pior golpe para os russos, as tropas reforçadas que deveriam chegar pelo ar nunca pousaram. Mais de 1.000 soldados, transportados em 18 aviões Ilu-76, simplesmente não avançaram. Foram desviados para Belarus ou para a própria Rússia. À medida que o ataque inicial se arrastava e perdia ritmo. Mesmo ocupando parcialmente Hostomel horas depois, o avanço das tropas mecanizadas vindas de Belarus foi contido por forças ucranianas ao norte. Quando a noite caiu, Hostomel já não passava de um campo destruído, inútil para o que fora planejado, servir como ponte aérea para a tomada rápida de Kiev. Essa derrota não foi apenas tática, mas simbólica, rompendo o conceito estratégico russo para a guerra. O preço em vidas foi brutal. Cerca de 500 soldados russos caíram só nessa batalha, número que se repetiria em dias consecutivos no conflito. Essa derrota obrigou a Rússia a abandonar o plano original e investir numa ofensiva terrestre prolongada, para a qual não estavam preparados. Mas o que explica essa catástrofe? O problema está enraizado na própria doutrina militar russa, um resquício do passado soviético que resiste a mudanças. Enquanto as forças da OTAN se adaptam rapidamente aos aprendizados do campo de batalha moderno, os russos persistem numa guerra de desgaste repetitiva, baseada em mobilizações em massa e táticas que viraram obsoletas. Outro ponto crucial é o déficit na formação dos suboficiais, que em exércitos modernos são fundamentais para dar autonomia e comando local. Na Rússia, a estrutura rígida e vertical deixa soldados e oficiais de patentes inferiores sem liberdade para decisões táticas rápidas. Assim, quando o imprevisto surge, como em Hostomel, a máquina russa trava, incapaz de se adaptar. Essa combinação explosiva de ideologia, planejamento errado e doutrina retrógrada preparou o palco para um dos fracassos militares mais impressionantes da nova era. Será que Putin e seu círculo conseguirão superar essa falha monumental? Ou a resistência ucraniana continuará a expor as fraquezas crônicas desse plano suicida? A resposta está nas batalhas que ainda vão decidir o futuro de toda uma região. No início da invasão à Ucrânia, a Rússia apostou tudo na captura do aeroporto de Hostomel, situado a apenas 12 milhas de Kiev. Essa operação deveria ser o golpe mestre, a porta de entrada para uma conquista rápida do país. Hostomel não era um aeroporto qualquer, ali repousava o maior avião do mundo, o Antonov An-225. Tomando o controle desse ponto estratégico, os russos planejavam lançar reforços diretamente na capital ucraniana, traçando uma rota clara para a tomada de Kiev. Em teoria, tudo parecia perfeito. Hostomel oferecia uma pista longa e terreno favorável para a defesa, além de ser um aeroporto essencialmente civil, o que supostamente significava defesas mais fracas.
Esse cenário levou os planejadores russos a acreditarem que uma pequena força de elite poderia capturar e manter o local tempo suficiente para a chegada de reforços por terra e ar. Era a chance de ouro para a Rússia avançar com rapidez e surpreender. No entanto, o que parecia um plano estratégico sólido, desmoronou em questão de horas. Cerca de 200 a 300 soldados elite foram enviados, trazidos em uma frota de helicópteros vindos da Bielorrússia. Embora tenham conseguido chegar ao aeroporto praticamente intactos, uma façanha considerando que foram detectados metros antes da aterrissagem, a resistência ucraniana estava mais preparada do que se imaginava. Quase 200 conscritos da 4ª Brigada de Reação Rápida defendiam o lugar com armas pequenas, mísseis antiaéreos da era soviética e armamento antitanque. Quando os helicópteros de transporte tentaram desembarcar os paraquedistas, foram recebidos por um fogo intenso, forçando-os a desistir do pouso direto e descer em campos abertos próximos, até mesmo entre casas residenciais. Ali, a atmosfera era tensa, o som estridente das rajadas das armas, o cheiro cortante da pólvora no ar, o desespero nos gritos e comandos improvisados. Para piorar a situação russa, os ucranianos usaram sistemas Igla, mísseis portáteis de defesa aérea, e derrubaram 4 helicópteros K-52 e um MiG-28, paralisando o avanço e dando esperança vital aos defensores. Não bastasse isso, a pista já estava bloqueada por veículos e aviões abatidos, impossibilitando qualquer pouso ou reforço aéreo. E a ajuda das vilas vizinhas estava a caminho, pronto para fortalecer a resistência local. Descobriram essa verdadeira armadilha e, temendo o fracasso, os russos simplesmente abandonaram seu plano original. Reforços poderosos, uma força de pelo menos 1.000 a 4.000 soldados transportados em maravilhosos 18 aviões e os 76, foram preparados em Pskov, 2 horas de distância de Kiev. Contudo, nunca chegaram a Hostomel. Foram desviados para a Rússia ou Bielorrússia, inviabilizando a estratégia de garantir a pista para o desembarque das tropas. O que ficou por ali, tomado muito depois do esperado, acabou sitiado por forças ucranianas e bombardeado por artilharia, destruindo de vez a esperança de um avanço rápido. A tragédia na tentativa de tomar Hostomel não foi apenas uma derrota isolada. Ela esfacelou toda a ideia russa de uma vitória rápida. Sem o aeroporto para sustentar uma ponte aérea eficaz, Moscou mergulhou num desgaste prolongado, um tipo de guerra para a qual não estava preparada. O saldo? Cerca de 500 mortos russos só naquela batalha, sem contar os dias seguintes, onde as perdas continuaram em números assustadores. Mas o erro não estava apenas nas falhas táticas. A raiz do desastre vem do próprio modo de pensar do exército russo, preso a uma rígida doutrina soviética, incapaz de se adaptar ao novo século. Tá e todas as esperanças de vitória à morte lenta, a mobilização massiva e previsível, rejeitando a inovação e a iniciativa dos comandantes locais. Essa rigidez, muito longe dos modelos de descentralização e criatividade militar do Ocidente, acabou por condenar a operação. As falhas de inteligência e a ausência de planos alternativos transformaram o que poderia ser uma vitória rápida em um pesadelo sangrento. Será que essa falha monumental representou apenas o começo de um colapso inevitável? Ou há forças ocultas por trás de todo esse fiasco militar? O que realmente motivou Putin a apostar em uma estratégia tão arriscada, que se mostrou suicida desde a largada? A resposta pode apagar todas as certezas que o mundo tinha sobre essa guerra. Você está preparado para descobrir o lado obscuro dessa operação? Um ataque aéreo que deveria ter aberto a porta de Kiev acabou se transformando em um desastre total. Como um furacão que se desfaz antes de alcançar a costa, o plano russo colidiu com uma defesa inesperada. Por que um exército tão poderoso poderia ser paralisado por um aeroporto? No início, os helicópteros russos giraram ao redor da pista, tentando pousar em campos circundantes e nas casas próximas. O som das hélices cortando o ar foi abafado pelos estalos das armas de fogo ucranianas. Defensores armados com sistemas portáteis Igla dispararam, derrubando 4 caças K-52 e um helicóptero MiG-28. Cada explosão trouxe fumaça densa, cheiro de pólvora e um arrepio na pele de quem assistia. Enquanto o céu se enchia de destroços, a pista de Hostomel já estava bloqueada por veículos e aviões abatidos, tornando-a inútil para qualquer aterrissagem.
As aldeias vizinhas enviaram reforços, e a esperança de um desembarque rápido começou a evaporar. Mas seria esse o ponto final da ofensiva? A seguir, a Rússia abandonou o plano ao perceber que o objetivo era inalcançável. Aeronaves partindo de Pskov, a cerca de 2 horas de Kiev, transportavam entre 1.000 e 4.000 soldados, carregados em 18 aviões IL-76. Contudo, antes que pudessem alcançar o aeroporto, foram desviados de volta para a Rússia ou Bielorrússia. O horário avançado da tarde trouxe atrasos, as tropas que vinham da Bielorrússia encontraram resistência local ao norte. Ao mesmo tempo, a infantaria mecanizada ucraniana chegou, observou a ocupação tênue e lançou uma chuva de artilharia. O estrondo dos canhões ecoou, rachando o asfalto e espalhando fumaça negra. Quando a noite caiu, Hostomel estava irreparavelmente danificado, incapaz de servir de ponte aérea para Kiev. O que faria um exército sem apoio aéreo? Sem a ponte aérea, os soldados russos foram forçados a avançar a pé, enfrentando combates prolongados e custosos. O custo humano foi devastador. O Kill Post registrou cerca de 500 mortes russas apenas nessa batalha, incluindo a segunda onda de tropas mecanizadas. Cada corpo caído aumentava a sensação de caos, o cheiro de sangue misturado ao frio da madrugada. Esse fracasso rompeu toda a estratégia de guerra da Rússia, provando que, apesar do seu pesado armamento, a falta de flexibilidade tática pode transformar um plano especial em um pesadelo. Será que a incapacidade de adaptar-se ao campo de batalha selou o destino da invasão? O futuro ainda guarda surpresas sinistras. Até aqui, vimos como o fracasso da tentativa russa de usar o aeroporto de Hostomel como ponto de apoio para uma ofensiva rápida em que mudou completamente o rumo da guerra. Sem essa ponte aérea, o exército russo ficou preso a uma guerra lenta, cara e sangrenta. Cerca de 500 soldados russos perderam a vida apenas naquela batalha inicial, e esse foi o prenúncio de muitas outras perdas dramáticas. Mas por que exatamente a Rússia fracassou tão miseravelmente? O que há por trás dessa derrota inesperada? A verdade é que o desastre em Hostomel não foi apenas um erro tático, ele escancarou as falhas profundas que corroem toda a estratégia militar russa. Sem poder lançar grandes reforços por via aérea, Moscou foi tragada numa guerra terrestre prolongada, para a qual seu exército não estava preparado. Esse déficit brutal tem raízes históricas e doutrinárias, profundamente enraizadas desde a era soviética. Enquanto as forças da OTAN investem pesado em lições de batalha, adaptando-se para o que o campo de guerra exige, a Rússia insiste em velhas receitas. Seu exército se prende a planos engessados, baseados em mobilizações massivas e desgaste progressivo do inimigo. Não se trata só de equipamentos ultrapassados ou falta de treinamento, mas de uma mentalidade enraizada sobre o que é guerra. Um problema crucial está no comando intermediário, onde normalmente oficiais subalternos, denominados suboficiais, são a espinha dorsal de qualquer força eficaz. Na Rússia, essa categoria está cronicamente subdesenvolvida. Isso gera um elo fraco entre os planejadores, lá no topo, e os soldados na linha de frente. Diferente do que se vê nas forças ocidentais, em que esses suboficiais podem tomar decisões rápidas e autônomas diante do caos, a estrutura russa é rígida, centralizadora, quase autoritária. Pense no caos e no ruído abafado do campo de batalha, o cheiro cortante de pólvora. Enquanto a situação muda num piscar de olhos, os oficiais de nível inferior simplesmente não têm liberdade para reagir. O comando rígido sufoca toda iniciativa, o que torna a máquina de guerra russa engessada e vulnerável. Esse entrave não surgiu do nada. Voltemos no tempo, ao século XVI, quando o famoso historiador russo Vassili Kliuchevsky analisou o reinado de Ivan IV, o Terrível. Ele revelou como o pensamento do povo era manipulado para se alinhar sempre à vontade do governo, que por sua vez era autoritário e inflexível. Essa mentalidade, refinada por séculos, moldou uma cultura militar que via a guerra pela ótica do comando absoluto, onde questionar ou mudar é quase proibido. Então fica a pergunta: como um país que parece ter todos os recursos para dominar uma guerra moderna acaba sendo vítima de sua própria rigidez? Como a mentalidade herdada de uma era passada pode arruinar planos tão ambiciosos?
A próxima etapa nos levará para o campo de batalha, onde as consequências dessa mentalidade se tornam viscerais, e onde o preço da indecisão e do erro estratégico é pago não só em mapas e planos, mas em vidas e sangue. Você está pronto para descobrir como essa tragédia militar se desenrolou nos detalhes mais cruéis e inesperados? Você já imaginou como uma mentalidade governamental do século XVI pode condenar uma nação à derrota em guerras modernas? Quando Putin ordenou a invasão da Ucrânia, poucos perceberam que o fracasso russo estava enraizado muito além das batalhas. Vinha de uma cultura militar moldada por séculos de autoritarismo, onde o pensamento próprio é sufocado e a inovação é punida. Essa herança, que atravessa desde os czares até a era soviética, criou uma estrutura que simplesmente não se encaixa com os desafios da guerra de hoje. Nos primeiros momentos do conflito, a rigidez da liderança russa ficou evidente. Tropas enfrentaram resistência inesperada e mudanças rápidas no campo de batalha, porém nada disso abalou os comandos, presos a uma centralização extrema. Diferente disso, o exército ucraniano vinha se preparando anos antes, treinando lado a lado com forças da Organização do Tratado do Atlântico Norte desde a anexação da Crimeia, em 2014. Essa experiência deu ao lado ucraniano um diferencial crucial: capacidade para se adaptar em combates táticos e operações de pequena escala, algo que os russos não conseguiram replicar. Esse descompasso também está ligado à doutrina militar russa, que mal mudou desde a União Soviética. Um relatório do Instituto Francês de Relações Internacionais revela que Moscou ainda imagina um cenário de guerra total contra a OTAN, acreditando que seu território ofereceria vantagem defensiva. Essa crença faria com que as forças aéreas russas dominassem o espaço, garantindo ataques precisos e proteção para as tropas mecanizadas em terra. Mas essa teoria ruiu totalmente sobre os céus da Ucrânia. Ao invés de controlar o espaço aéreo, a Rússia não conseguiu impor sua supremacia aérea, o que desestruturou toda a sua estratégia. As defesas ucranianas, organizadas e encamadas, neutralizaram ofensivas e tornaram inviáveis os bombardeios precisos que deveriam ser a base da campanha militar russa. Assim, o que deveria ser uma guerra rápida e certeira transformou-se num conflito prolongado e sangrento. A incompreensão profunda do inimigo, a ausência de flexibilidade e o apego a táticas ultrapassadas condenaram a Rússia a uma trajetória trágica desde o primeiro instante. O cheiro da pólvora ainda pairava nos arredores das cidades quando ficou claro: o sonho de uma vitória rápida ruiu diante da realidade. Mas o que será que esse fracasso revela além da fraqueza militar? Até onde uma liderança fechada e uma doutrina presa ao passado podem arrastar um país e seu povo rumo ao desastre? A resposta pode estar oculta nas sombras dessa trama, esperando para ser desvendada. E conforme a guerra se arrasta, a Rússia paga o preço alto por não olhar além de seus próprios dogmas. Será que o aprendizado ainda é possível ou a história penaliza a teimosia? A batalha pela Ucrânia revelou muito mais do que armas em fogo, revelou uma crise profunda dentro do coração da Rússia. Em fevereiro de 2022, quando a Rússia lançou sua suposta operação militar especial na Ucrânia, o mundo acreditava que o país cairia em questão de dias. A expectativa era que, com a segunda maior força militar do planeta, a Rússia rapidamente dominaria as defesas ucranianas e tomaria Kiev antes que o Ocidente pudesse reagir. Contudo, 3 anos depois, essa previsão se tornou um dos maiores fracassos de inteligência da história militar moderna. O que se imaginava ser uma manobra calculada se revelou um suicídio estratégico. A realidade do fracasso russo na Ucrânia já era praticamente inevitável. Todos os aspectos do planejamento de guerra do presidente russo, Vladimir Putin, estavam baseados em suposições equivocadas. Desde a resistência dos ucranianos até as rígidas doutrinas militares da era soviética, que se mostraram completamente inadequadas para a guerra moderna, os sinais de alerta estavam presentes desde o início para quem quisesse ver. Mas por que a Rússia estava fadada ao fracasso desde o momento em que Putin deu o sinal para atacar? Segundo um estudo da RUSI, quando Putin anunciou a invasão, ele acreditava que controlaria a Ucrânia em apenas 10 dias. Porém, essa previsão era otimista, considerando as verdadeiras convicções dos planejadores russos. Um erro fundamental em sua estratégia foi a avaliação errônea da situação na Ucrânia, refletindo não apenas desprezo, mas uma completa falta de entendimento.
Putin acreditava que a Ucrânia não era um país legítimo sem a Rússia, algo que ele expressou em seu famoso ensaio sobre a unidade histórica de ucranianos e russos. Durante os últimos 20 anos, ele se cercou de pessoas que compartilham de suas ideologias, sufocando qualquer dissidência. Assim, ao invés de uma invasão convencional, Putin lançou a Operação Militar Especial, liderada pelo FSB, os Serviços de Segurança. A operação deveria ser rápida, mas ao invés de enviar reforços e suprimentos adequados, a Rússia parecia perdida na ilusão de uma vitória fácil. Quando suas tropas entraram na Ucrânia, Moscou já havia preparado uniformes para celebrações, mas esqueceu de enviar peças sobressalentes para seu equipamento militar. A falta de planejamento foi evidente logo nos primeiros dias. Um dos pontos críticos dessa falha foi a tentativa de captura do aeroporto de Hostomel, a apenas 20 quilômetros da capital. A operação deveria ser o grande trunfo da Rússia, envolvendo a ocupação do aeroporto para permitir que tropas fossem lançadas diretamente em Kyiv. Mas tudo saiu do controle, resultando em uma catástrofe que os analistas chamariam de desastre aerotransportado russo. Um número reduzido de tropas russas foi destinado à missão, e mesmo com um plano considerado sólido, a execução revelou falhas fatais. Os ucranianos estavam preparados para o ataque, armados e com posições defensivas no local. O que era suposto ser um golpe decisivo transformou-se em um pesadelo militar para os russos. Desde o início da operação, tudo parecia determinado a dar errado. As complicações aumentaram quando os reforços que deveriam se juntar à batalha não conseguiram chegar, já que as tropas russas foram redirecionadas para Belarus. Mesmo após um longo esforço, Hostomel tornou-se praticamente ineficaz como uma base de operações. O custo humano foi devastador, milhares de soldados não retornaram. As consequências desse fracasso moldaram o curso da guerra. A incapacidade da Rússia de garantir superioridade aérea e o despreparo para um combate prolongado mostraram que a arrogância inicial do governo russo era infundada. As opções estratégicas da Rússia se tornaram limitadas. A falência dessa operação inicial prejudicou todo o planejamento da guerra. No turbilhão do conflito, qualquer um que observasse atentamente poderia ver que a realidade estava longe da narrativa imposta pela propaganda. Por que Putin não percebeu isso? Fica a dúvida, o que realmente aconteceu nos bastidores que levou a Rússia a ignorar os sinais de alarme? E o que o futuro reserva para uma nação que subestimou seu adversário e se perdeu em suas próprias ilusões? A história está longe de terminar, e as reviravoltas são apenas o começo. Antes de avançarmos, vamos recapitular. A inteligência russa fornecia avaliações que beiravam a fantasia. Embora alguns dados coletados pelo Serviço Federal de Segurança, FSB, parecessem apoiar estudos de fontes abertas, as informações utilizadas para orientar a decisão de Putin foram minuciosamente filtradas para pintar um quadro que confirmasse suas convicções. Putin estava convencido de que encontraria a porta aberta na Ucrânia. E o que aconteceu? A decepção era inevitável. Se ao menos tivesse consultado pesquisas públicas sobre a atitude dos ucranianos em relação à Rússia, teria tido respostas muito mais reais. Esse erro fatal não se limitou a avaliações políticas, ele transcendeu para a incapacidade da Rússia de se adaptar à nova era da guerra, a revolução tecnológica comandada pelos drones. Ao passo que a Ucrânia abraçava e inovava rapidamente, produzindo drones em garagens, com times voluntários e apoio direto do governo, a Rússia continuava aprisionada em pensamentos da Guerra Fria, apostando em plataformas convencionais gigantescas e ultrapassadas. A falha russa jamais poderia ser mais evidente. Os números são estarrecedores. Até meados de 2025, a Rússia terá perdido pelo menos 4.000 tanques. E veículos blindados destruídos somam cerca de 13.000, mais do que a maioria das nações possui atualmente. Esses dados revelam como o que antes era considerado um poderio militar imbatível sucumbiu frente a um inimigo que fora subestimado e marginalizado. Por outro lado, a Ucrânia encontrou uma fórmula improvável para vencer: abrir todas as suas pesquisas em drones para o público, permitindo que diversos grupos de especialistas colaborassem livremente.
Esse método acelerou a criação de protótipos e equipamentos operacionais em meses, algo impensável nos processos tradicionais militares que levam anos. A inovação nas mãos do povo. Enquanto isso, a modernização russa não passou de fachada. O tão propagandeado tanque T-14 Armata, estrela de desfiles, quase não apareceu no campo de batalha. A exibição impressionava, mas no fragor da guerra, mostrou-se irrelevante. Em resumo, Putin apostou no modelo falido, ignorando sinais claros e subestimando o poder da tecnologia e da resiliência ucraniana. A arrogância estratégica russa transformou aquilo que deveria ser uma vitória fácil num desastre retumbante. Agora, imagine a frustração nos altos comandos russos ao perceberem que seus exércitos, com armamento pesado e veteranos de guerra, sucumbiram frente a pequenos grupos equipados com drones caseiros e uma vontade inquebrável de defender sua terra natal. O cheiro dos campos de batalha mudou, de óleo queimado e metal retorcido, para a tensão eletrônica de sistemas invisíveis, zumbindo silenciosamente acima dos combates. Até quando Moscou conseguirá sustentar tal resistência? O que acontecerá quando a tecnologia invisível se tornar definitiva no campo de batalha? A resposta está sendo escrita a cada dia, mas uma coisa é certa, a velha Rússia luta contra um inimigo que não pode mais ser medido apenas em tanques e tropas, mas em inovação, coragem e adaptação. Será que dessa vez a Rússia ainda pode virar o jogo? Ou estará condenada a repetir os mesmos erros do passado? Numa guerra onde o futuro já chegou? Quando a Rússia anunciou sua chamada Operação Militar Especial em fevereiro de 2022, o mundo acreditava que Kiev cairia em dias. Mas a realidade se mostrou outra. Por que a confiança de Putin desabou tão rápido? A resposta está nos detalhes que poucos quiseram ver. Primeiro, o plano de Putin partiu de ilusões. Ele enxergava a Ucrânia como uma extensão da Rússia, como escreveu em seu ensaio sobre a unidade histórica dos ucranianos e russos. Essa crença, reforçada por 2 anos de silenciamento interno, fez o presidente cercar-se de conselheiros que só repetiam sua visão. O que surgia como um ataque coordenado de todas as forças armadas acabou sendo um operativo especial comandado pelos serviços de segurança, sem o apoio das verdadeiras estruturas militares. No primeiro dia, helicópteros rugiam sobre o Hostomel, trazendo os chamados elite, poucos centenas de soldados em helicópteros, carregando armas leves e foguetes. O ar cheirava a combustível queimado quando as hélices cortavam o céu frio. Mas a defesa ucraniana já aguardava. Metralhadoras disparavam, explosões ecoavam, e 4 caças K-52 foram abatidos. O plano de usar o aeroporto como ponte aérea para Kiev se desfez em minutos. O que restou foi um campo de destroços, um morro de veículos e aeronaves caídas, incapaz de receber reforços. Será que a Rússia tinha um plano B? Não. Enquanto isso, a frota do Mar Negro, que deveria garantir domínio naval em poucas semanas, viu seu futuro ser apagado por drones improvisados. Os primeiros ataques foram silenciosos, lançados de barcos pequenos, produzindo apenas um zumbido no ouvido dos operadores. Em poucos meses, cerca de 40% dos navios russos foram destruídos ou inutilizados, entre eles o emblemático cruzador Moskva. A perda do Moskva foi o ponto de ruptura. O mundo percebeu que a marinha invencível não passava de um mito. A resposta ucraniana foi ainda mais surpreendente. Drones subaquáticos, controlados à distância, mergulhavam como peixes assassinos, perfurando cascos com precisão. Cada impacto enviava ondas de choque que reverberavam na água, trazendo o som de explosões abafadas. Essa tecnologia, alimentada por apoio ocidental, não só varreu a frota russa, como também protegeu as rotas de exportação de grãos. A Ucrânia, ao manter seus navios livres, garantiu quase 10 bilhões de dólares em receita, fundamentais para sustentar o esforço de guerra. O que poderia ter salvado o plano russo? A resposta reside nas próprias raízes do exército, uma doutrina soviética rígida, sem NCOs capazes de agir de forma independente, e uma cadeia de comando que não tolera adaptações rápidas. Quando o caos começou, não havia flexibilidade para mudar rotas, ajustar estratégias ou improvisar. O sonho de uma vitória relâmpago transformou-se em um pesadelo de trincheiras e perdas incontáveis.
Assim, 3 anos depois, o que era presságio de um triunfo se revelou como uma das maiores falhas de inteligência da história militar moderna. O que acontecerá quando os últimos soldados russos ainda presos nas sombras de Kiev ouvirem o eco das explosões que já ninguém ousou prever? O futuro ainda guarda seu último suspiro. Os drones navais não só garantiram vitórias táticas, como asseguraram a sobrevivência econômica da Ucrânia. As exportações de grãos valem quase 10 bilhões de dólares, financiamento direto da resistência. Como tal, a falha russa se tornou completa: derrotas táticas, cerceamento de uma estrutura de comando rígida, erros de inteligência e retrocesso tecnológico criaram um cenário onde o fracasso era inevitável. Mas como a Rússia, acreditando que Kiev se renderia em dias, acabou presa em um beco sem saída? Desde o início, Moscou supôs que o governo ucraniano cederia ou seria traído por seu próprio povo, que os soldados russos seriam recebidos como libertadores. Quando essas ilusões colapsaram, nenhuma alternativa viável surgiu. Os números são cruéis. Mais de 1 milhão de soldados russos foram mortos ou feridos desde 2022, e a taxa diária de baixas só cresce. Em termos comparativos, a Rússia perdeu cerca de 5 vezes mais vidas na Ucrânia do que em todas as guerras soviéticas e russas combinadas após a Segunda Guerra Mundial. Estranhamente, os ganhos territoriais foram mínimos. Apenas 20% do território ucraniano está sob controle russo, a maioria conquistada em 2014, 8 anos antes da invasão de 2022-2025. A ofensiva de Hostomel, a apenas 12 milhas de Kiev, devia ser o golpe decisivo. A ideia era capturar o aeroporto, base do gigantesco Antonov An-225, e abrir uma ponte aérea para reforços. No papel, a estratégia parecia sólida. Helicópteros transportariam entre 200 e 300 soldados de elite da Bielorrússia, enquanto 18 aviões de carga Il-76, carregando de 1.000 a 4.000 tropas, aguardavam para despejar reforços. Mas o que aconteceu depois? O céu se encheu de disparos. As defesas ucranianas, armadas apenas com fuzis, mísseis antiaéreos soviéticos e sistemas Igla, abriram fogo vigoroso. 4 helicópteros K-52 e um Mi-28 foram abatidos, e a pista foi bloqueada por veículos e destroços, tornando-a inútil para pousos. Enquanto isso, as forças de infantaria mecanizada ucraniana chegaram, bombardearam o aeródromo e o deixaram em ruínas. Quando o sol se pôs, o plano russo estava irremediavelmente comprometido. Sem a ponte aérea, Moscou foi forçada a lançar uma ofensiva terrestre prolongada, custosa e ineficaz. Os números são alarmantes. Apenas 68 milhas quadradas foram conquistadas até abril de 2025. Se a Ucrânia mantiver esse nível de defesa, a guerra poderia se arrastar por mais 230 anos. A derrota russa não foi mera questão de azar ou liderança fraca, foi o culminar de falhas sistêmicas, doutrina soviética ultrapassada, ausência de um efetivo corpo de sargentos que possam agir de forma descentralizada, e uma estrutura de comando tão rígida que não permite ajustes táticos quando o plano falha. À medida que a fumaça das explosões ainda sobe, resta a pergunta: será que o colapso da estratégia russa será apenas um episódio isolado ou o prenúncio de um novo paradigma militar global? A resposta ainda ecoa nos campos de batalha, aguardando o próximo som de um helicóptero que nunca chegará. Combinando falhas sistêmicas que assolam a cultura militar russa há décadas, o país se viu forçado a mobilizar suas tropas em massa contra um oponente apoiado pelo Ocidente. Cada aspecto da abordagem russa, desde suposições de planejamento fantasiosas até a rígida estrutura de comando, e das falhas de inteligência à obsolescência tecnológica, criou um cenário que tornava o fracasso inevitável. O mais trágico é que essas debilidades eram visíveis muito antes do início da guerra. A inteligência dos Estados Unidos já havia alertado sobre a possibilidade de uma escalada para uma invasão. A lição para o futuro é clara. O poder militar no século XXI não se mede pelo tamanho dos exércitos ou pela suposta sofisticação do equipamento. Esse poder deriva da capacidade de se adaptar, inovar, aprender e unir forças com aliados poderosos. Essas são habilidades que regimes autoritários frequentemente suprimem ou evitam, justamente por serem opostas ao controle autoritário. Prepare-se para um desfecho inesperado. Será que a Rússia, em meio a tantas falhas, conseguirá reverter o rumo da guerra?
A situação na Ucrânia se tornará uma lição permanente para as táticas bélicas modernas. A próxima batalha traz reviravoltas que podem mudar tudo. E o que mais pode estar reservado para o futuro desse conflito?